A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho deles, com certeza sempre constante, dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 14, intitulado Preparativos. No programa passado, nós comentamos sobre o relato de André Luiz, que após sair lá do gabinete, de um dos gabinetes da onde ele está sendo preparado, do gabinete do Ministério do Auxílio, do gabinete de auxílio magnético, né? Que ele foi preparado, ele e o Vicente, e aí após isso ele já está preparado para vir auxiliar aos encarnados mais diretamente. Falamos novamente da ansiedade, quando ele relata que ansioso aguardava o tempo aprazado para vir, né, aqui à crosta terrestre. E o Aniceto dá um ensinamento a ele e a todos nós, dizendo que enquanto encarnados, quando viajávamos, nos preocupávamos de carregar muitas malas, mas que agora a bagagem é outra, é a bagagem das energias para o bem, dos propósitos e da disposição sincera de servir, que é a boa vontade. Falamos sobre isso, relatando a última pergunta do Livro dos Espíritos, 1019, em que São Luís, a resposta de São Luís, dizendo que o futuro da Terra regenerada vai ser a de homens com boa vontade de servir, que é nos dizendo que a gente comece a aprender isso agora, né? E é porque a Terra vai ser regenerada, não vai esperar pelo Marco Antônio nem para a Tereza ter a boa vontade de servir. Ela vai ser regenerada com aqueles que se propuseram a fazer isso. Comentamos sobre isso e mais adiante a gente relatou da organização, né, porque ele diz que designou o orientador, né, o Aniceto designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Ele estabeleceu programas, notificou que voltaria à colônia diariamente, quer dizer, tudo a gente relatou, exaltou aqui a organização do trabalho, né? E aí finalizamos quando ele diz que o trabalho vai se prolongar por toda a semana, né? Nessa excursão de aprendizado e cooperação semelhante. Comentamos no final também que o André Luiz, nessa cooperação semelhante, ele já tem uma experiência, porque ele, quando retornou em casa e viu a ex-esposa casada novamente, foi muito difícil para ele relata a dificuldade, mas ele conseguiu sobressair, e a partir dessa vitória que ele teve, ele consegue auxiliar o segundo marido da sua ex-esposa, o Ernesto, dando passas, auxiliando lá no ambiente familiar. Isso foi uma vitória muito grande para ele. Então ele já tem uma experiência de cooperação com os semelhantes. Terminamos aí. Isso. E vamos continuar agora do parágrafo 22 de algumas edições, né? Vamos lá. Quando, que se inicia assim. Isso. Quando nos pusermos a caminho, o nosso instrutor observou. O Aniceto, né? Que é o Aniceto. Creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. O que ele está começando a explicar? Né? Ele está começando assim, porque aqui tem bastante coisa para estudar. É uma novidade para muitos de nós. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão acostumados a passagem livre, quer dizer, acostumados a ver passagem livre. Vamos para lá. O André Luiz veio em casa, por exemplo. Ele veio em casa, mas ele veio trazido.
E aí é diferente, né? Ele vem, aliás, vamos fazer logo uma observação. Espírito que não é superior não consegue andar no plano espiritual sozinho. Isso não existe. Não dá. Não tem condição. Ele até tenta, mas não consegue. Pode sofrer isso, assédio. Nós vamos começar a ver isso aqui e as obras de André Luiz em diante, eles vão relatar bem isso. Não é que ele não pode, ele não deveria, porque ele está sujeito... Quando a gente diz que não consegue, é porque ele não deveria, né? Meu filho, você não consegue andar nessa bicicleta, você tem 3 anos, a bicicleta tem 1 metro de altura. Não deveria, vai se machucar. Deveria, mas poder pode. Poder pode, não é? Então ele está dizendo aqui, habituados a passar mantida por ordem superior. Olha o que ele está falando, mantida por ordem superior. Para as atividades normais dos trabalhos. Né? Então tem que vir, porque tudo, gente, são dimensões. A gente tem que começar a raciocinar aqui, que não tem assim, não é como um edifício. Está tudo interligado. A colônia nosso lar, ela é relatada, principalmente no livro da Dona Egorina Cunha, um livro muito bom. A colônia nosso lar, ela está na direção, ela é relatada que está na direção aqui do estado do Rio, entre Campos e Itapiruna, lá no norte fluminense. Mas então quer dizer que o avião sobe, quando o avião subir, ele vai furar a colônia? Não é assim, são dimensões que estão interligadas uma com a outra. Interpenetradas. Desculpa, a Tereza está certa. Interpenetradas uma com a outra. O espírito está sentado na cadeira, quando eu sento, o espírito fala, eita, está pesado. Vamos supor, se eu fosse assim, mais pesadinho um pouco, pesasse 100 quilos. Eu sentasse no espírito, ele ia doer, o colo dele não é assim. Não funciona, eles estão em outra dimensão. Então a dimensão é outra, a situação é outra. Então é o que ele está falando aqui. Trânsito em vésperas de reencarnação, muitas vezes são trazidos os espíritos para conhecer os pais, no desdobramento do sono pelos pais, os espíritos os futuros reencarnantes são trazidos e tal. Isso mais adiante a gente vai ver exemplos disso aí nas obras, né? O que você ia falar dele? Não, eu ia falar o seguinte, que essa proposta para o André Luiz, né, feita pelo Aniceto, é porque, na realidade, o André Luiz, o Aniceto sabia que o André Luiz traria notícias para nós. Claro que o Aniceto sabia que ele seria o espírito escolhido para, através, né, da mediunidade de Chico Xavier, trazer notícias do mundo espiritual para nós. Não que Kardec não tenha trazido, claro que trouxe, mas, e não que Jesus não tenha falou, mas de uma maneira alegórica, no caso de Jesus, porque a gente não ia compreender naquela época. E Kardec também não pôde abrir tudo, por recomendação dos espíritos que coordenaram a vinda do espiritismo para a Terra. Mas o André Luiz, ele foi o espírito escolhido para que trouxesse a mensagem, né, a comprovação da vida no mundo espiritual. O que acontecia? Então, ele não poderia vir, quando ele diz aqui, que antes eles vinham numa estrada mais livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nosso trabalho. O que eu também entendi? Que é a interpretação nossa. O que seria uma atividade normal de trabalho? Então, lá na nossa casa espírita, o passe é dado, vamos supor, na reunião de segunda, às 16h15. Na reunião à noite, no final da reunião, às 8h15, mais ou menos, 20h15. Os espíritos que trabalham na nossa casa, eles têm essas horas para vir, agora é na nossa casa, agora é na outra casa. Então, eu entendi que essas estradas mais livres, que eram as que o André Luiz ia na casa dele, porque ele ainda não estava preparado, não estava totalmente equilibrado, essas estradas servem para esse tipo de trabalho, né? E servem, como o Marco falou, o espírito véspera de reencarnação. Ele precisa vir começar a ficar fluidicamente penetrado dos fluidos da família, principalmente da mãe. Então, para não ter perturbação, vão vir por essas estradas, vamos dizer assim, quem conhece aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente tem a Dutra, é aquela estrada
né, a highway americana, aquela que todo mundo é bonitinha, é iluminada, é toda asfaltada, é aquela que você vai e volta, né, lógico, quando não tem aquelas carretas, né, aqueles treminhões na frente, né, que vai fazer. Mas é uma coisa, é um trânsito mais rápido do que você ter que pegar uma estrada de terra com buraco, com, né, cheia de lama, com ponte caída, porque os espíritos superiores mantêm essa via. Então, o André Luiz agora, ele precisa vir por outra, vamos dizer assim, pela estrada esburacada, para ele conhecer melhor a realidade que acontece no mundo espiritual, para trazer para nós, para tirar aquela ideia de que quando a gente desencarnar, vai ficar sentado numa nuvem de algodão, comendo uva e escutando violino. Isso é uma necessidade que o Vicente e o André Luiz têm de vir aqui à Terra. É a necessidade deles, porque agora, momentaneamente, porque vão ter situações em livros mais adiante, que o André Luiz já não vai precisar dessa estrada mais. Tudo isso vai ser explicado, os espíritos vão explicar aqui. Por exemplo, dependendo da situação do espírito. Por exemplo, no livro Voltei, o irmão Jacó, que é o Frederico Fingrer, o personagem do livro, ele desencarnado, ele pensa que ele gostava muito do Thomas Edison. Ele era muito fã do Thomas Edison e tal. E então ele pensa muito no Thomas Edison. Quando a filha dele o leva lá para a Califórnia. Ele pensa, quando ele acaba de pensar, ele já está lá. Ele não pegou avião, não pegou estrada, não pegou nada. Mas a filha levou. A filha dele tinha condições de fazer isso. Pensar e estar no lugar. Isso acontece, a gente sabe disso, isso acontece corriqueiramente. Mas do André Luiz ainda não consegue fazer isso. Então eles estão mostrando a ele o caminho, como determinadas situações. Vão mostrar que tem caminhos diferentes. Isso, tem caminhos diferentes, entendeu? Então vamos continuar mais um pouquinho, né? Isso. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois, aí ele já... Aí já começa, epa, que negócio é esse? Que história é essa de ter outros caminhos? Pois não sabia, as regiões inferiores, as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Só não precisa pagar pedágio, graças a Deus. Porque, né, os espíritos superiores, eles cuidam para que a estrada seja e não cobram, né? Com certeza. Aí ele dá o exemplo que fica legal para a gente entender. Por lá, faz uma comparação, desculpa. Por lá, obstáculos físicos. Aqui na Terra. Por buraco. Aqui. Buraco, mato alto, etc. Certo. Por cá, quer dizer, no plano espiritual, obstáculos espirituais. Aí a gente começa a entender melhor essa questão da estrada, da necessidade da estrada. Passar pela estrada. Novamente recorrendo ao livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico, eles têm que atravessar, eles estão com um grupo de desencarnados, eles estão com o Dr. Bezerra de Menezes, guiando eles. O Dr. Bezerra de Menezes poderia passar, e como ele faz, ele passa por qualquer situação, não tem problema, ele já tem equilíbrio para isso. Por qualquer situação, por qualquer região, ele pode passar, sem necessidade de estrada. Mas lá no livro, esse grupo, para atingir a colônia, para atingir o pouso de refazimento, vamos dizer assim, onde os espíritos vão ficar, precisa atravessar uma ponte. Eu separei aqui para ler. Então a Teresa separou, melhor. Então, capítulo 7 do livro Voltei, que eu também me lembrei disso. Minha alegria, então o Voltei está chegando perto lá do pouso de socorro, né? Lá da colônia, que ele não diz. Minha alegria ante a aproximação do plano mais elevado, porque aqui a gente vai ver que obstáculos, que ele fala aqui, que a estrada da Terra tem obstáculo físico. E lá na colônia, né, no trânsito entre nosso lar e a Terra, tem obstáculos espirituais. Vamos ver aqui que obstáculos espirituais são esses. É um exemplo. Minha alegria ante a aproximação do plano mais elevado, agora é o irmão Jacó que está falando, era inexcedível. Mas a noção de responsabilidade quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixara pesava agora muito mais intensamente sobre mim.
mereceria o ingresso daquele domicílio celestial? Corriam-me lágrimas quando o grupo parou. Ouvi, de repente, um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso: não posso, eu matei na terra. Eu não mereço a luz divina, sou um assassino. Então, eles estão todos caminhando e um do grupo se ajoelhou lá e começou a gritar que não merecia aquele lugar porque ele tinha matado. E aí, quando o irmão começa a gritar, o irmão Jacó escuta outros gritos. Outras vozes responderam horríveis: vigiemos a ponte, assassinos não passam. Olha o obstáculo espiritual. Espíritos desequilibrados que querem impedir a ajuda àqueles sofredores. Pareceu-me que maltas de feras preparavam para atacar-nos. Não distante, a projeção resplandente de um invisível holofote clareava o caminho. E aí, o doutor Bezerra, né, vai falar para eles que eles tenham coragem, né? Mantenham o pensamento em Deus, porque esse ataque desses irmãos, né? Olha o que Bezerra vai falar. Bezerra, sereno, mas fundamente preocupado, rompeu a expectação, cientificando-nos de que deveríamos esquecer os erros do passado e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintonizarmos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a si mesmo e aos outros. Então, aqui a gente está vendo um exemplo do que o André Luiz está dizendo aqui, que nas estradas, né, que ligam nosso lar à Terra, ou qualquer colônia à Terra, como, né, a Terra ainda é um planeta de prova e expiação, vão existir perigos espirituais. E o perigo maior é esse, é o assédio de espíritos desequilibrados que não querem o bem, que não querem que as pessoas sejam ajudadas. Esse a gente trouxe aqui para mostrar esse exemplo. Então, e uma coisa muito interessante, né? Porque quem de nós, ao desencarnar, não tem problema de erro, né, do passado? Quem de nós aqui nunca errou? Que a gente se lembre dos nossos estudos quando a gente desencarnar e relembre que a gente ficar presa ao passado, às situações que passaram, só nos prejudica. Só nos prejudica. O André Luiz, ele fala isso lá em Nosso Lar, que todas as vezes, né, que a pessoa começa a pensar no que aconteceu, sai da sintonia lá dos bons espíritos e volta novamente a sentir as mesmas dores. Então, os estudos nos ajudam a isso. Às vezes, na nossa casa, na reunião mediúnica, a gente conversando com certos espíritos, a gente se lembra do estudo e tenta passar para eles. Não é fácil você tirar uma ideia fixa da tua cabeça, mas a gente tenta falar, enquanto você ficar preso ao passado, você não caminha, você sofre, você continua doente. Então, uma das primeiras questões ao desencarnarmos, o moço era um criminoso, lógico, para ele estar com o doutor Bezerra, para estar junto do irmão Jacó, da professorinha iluminada, talvez o crime dele tenha sido em legítima defesa, não que isso justifique, mas ele deve ter atenuante, senão o doutor Bezerra não vinha pegá-lo. Não tinha sintonia. Não tinha, né? Então não tem como. Mas se como ele caiu, né? Olha o que o doutor Bezerra, o pensamento dele do passado deu todo o problema. Então o André Luiz aqui, quando o Aniceto fala isso para ele, que no trajeto de nosso lar para a Terra, e nessas estradas, existem os obstáculos espirituais. As estradas que não são a highway,
que não são dependendo, aquelas... porque ele vai falar, são aquelas protegidas. Dependendo da situação que o espírito está tendo de socorrer, de auxiliar, existe um tipo de estrada, como ele vai falar agora. Ele continua. As vias de comunicação normais... eu ainda ia falar mais um pouquinho. Tá. Mais um pouquinho ainda, antes desse continuar? Não, eu ia ler do Libertação, mas tudo bem. Não, mas já dá no mesmo, só esse trechinho, eu também pensei no Libertação. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável, quer dizer, a rotina do dia a dia, né? Que os espíritos vêm nos auxiliar, se comunicar, vias de comunicações normais. Por exemplo, livro aqui Os Mensageiros mesmo, um lar cristão, lar da Dona Isabel, que é viúva. Isso. E o marido vem e fazer o culto do evangelho com ela, a casa dela é uma oficina de nosso lar. Então os espíritos vêm, são vias de comunicações normais, né? Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito. Por quê? Rotina sagrada é como uma ambulância, eles não vão treinar o socorro. Quem está precisando aos encarnados, que é que ele falou, se você vai fazer socorrer alguém, que esse alguém está com uma certa urgência. Então é como uma ambulância que passa nas rodovias principais da cidade que tem trânsito livre. Tem que ter o trânsito livre. Ou a polícia, alguma coisa assim. Porque é preciso do trânsito livre, é diferente. E ele continua mais um pouco. E os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões do ciclo mais baixo. Por quê? Dependendo da reencarnação, ela passa, o espírito vai reencarnar, o espírito reencarnante, ele precisa ser ligado, né? Claro, todo espírito é assim, a reencarnação é assim, precisa ser ligado ao ovo zigoto, na união do espermatozoide com o óvulo, liga o espírito ali. Então, dependendo do espírito, da situação do espírito, da questão da história dele, ele não pode transitar livremente assim. Essa influência que a Teresa falou do livro... Voltei. Ele não pode, prejudica ele, né, Ricardo? Ele não pode, ele vai trazer as mazelas morais dele. A programação dele está feita, ele não pode ser prejudicado por mais nada. Aí tem outra via. Então é tudo assim, funciona em cada um setor. O que eu ia colocar era o seguinte, no livro Libertação, no capítulo 19, o André Luiz vai nos falar dos campos de saída. E existem os campos de saída, né, da Terra, né, da crosta da Terra para nosso lar. E tem os campos de saída, são essas estradas, são essas vias que o Aniceto está falando. No livro, no capítulo 19 do Libertação, a Margarida e o Gúbio, eles vão usar esses campos de saída para voltar à colônia onde ela mora, né, ou a colônia onde o Gúbio também estagia. Então, aí o André Luiz fala, entre aspas, dos campos de saída. Então, o que a gente está vendo aqui, o André Luiz, no livro de Libertação, vai denominar campos de saída. Tem aqueles que são protegidos, que são os bem cuidados, que, vamos dizer assim, é a Dutra, né? Rio, São Paulo. E os outros que eles vão andar agora, daqui a pouco a gente vai ver, eu acho que mais no próximo capítulo, a gente vai ver que eles vão começar a andar por esses outros campos de saídas, outras estradas que não são tão resguardadas assim. E ele precisa passar por essas aí, porque ele precisa nos trazer notícia. O objetivo é esse, para a gente tirar essa falsa ideia, não é? Que tudo são flores quando a gente desencarna, não é? E nem são flores, nem são fogo eterno. Só espinhos. Nem são só flores, nem só espinhos, né? Existe. Nosso nível evolutivo tem muitas variantes. Muitas. Agora, o que eu pensei aqui também, mas vamos conversar depois, no próximo programa, porque se tem campo de saída da Terra para nosso lar, tem campo de saída de nosso lar para esferas superiores. Tem campo de saída da psicosfera da Terra para outros planetas. Claro que tem. Não é? Existem esses campos de saída. Tanto tem que a Dona Maria João de Deus foi a Saturno, né? Mas ela foi de um outro jeito. De outro jeito, mas ela foi. Ela não usou... Ah, não, entendi. Ela é diferente. Mas ela foi. Terminamos o programa agradecendo a todos. Lembrando que estamos estudando o capítulo 14 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.